Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Nós agradecemos à casa, sua direção, a oportunidade de estudarmos um pouco mais do Evangelho do Cristo. E o tema deste mês é sobre o capítulo 13º, ou 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E esta pequena colaboração que trazemos hoje tem por título Como praticar a caridade. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás as esmolas, não faça tocar as trombetas diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens, que em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em secreto, te pagará. São palavras de Jesus, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Kardec registra no início desse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, o seguinte: fazer bem sem ostentação é de grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório, como sinal incontestável de grandeza de superioridade moral, pois, para ver as coisas acima do vulgar, faz-se preciso descurar da vida presente pela identificação com a vida futura. É necessário, em suma, alçar-se aquém da humanidade e renunciar à satisfação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao de Deus, prova que confia mais nos homens do que em Deus e que a presente vida vale mais para ele do que a futura. Ou então, não crê na vida futura. E se diz o contrário, age como se não o dissesse. Quantos existem que só emprestam com a esperança de que o beneficiado vá apregoar a favor por todos os recantos e que dariam às claras uma grande soma, mas que na obscuridade nem sequer um real. Eis aí porque disse Jesus: os que fazem o bem com a ostentação já receberam a recompensa. De fato, aquele que busca a glorificação na terra pelo bem que faz, está pago por si mesmo. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Se os benfeitores orgulhosos são desprezíveis entre os homens, quanto mais não o serão diante de Deus.
também esses já receberam a recompensa na terra, foram vistos, ficaram satisfeitos com isso, e é tudo o que receberão. Qual será, então, a recompensa daquele que faz o beneficiário sentir o peso da dádiva, que lhe impõe, de qualquer modo, os testemunhos de reconhecimento e lhe faz notar a sua posição ao exaltar os valores dos sacrifícios que se impôs por ele? Para esse, nem mesmo há recompensa na terra, pois que está privado da inefável satisfação de ouvir lhe abençoarem o nome. E nisso vai o começo do castigo ao seu orgulho. As lágrimas que ele estanca em proveito da sua vaidade, em vez de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e ulceram-no. O bem que ele pratica não lhe aproveita, porque o lança em rosto, e o bem assim prestado é moeda falsa e asinha avrada. A criatura, possuidora da verdadeira caridade, é, ao contrário, delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar as menores aparências desagradáveis, visto que todo embate moral aumenta o sofrimento nascido da necessidade. Sabe servir-se de palavras adocicadas e amáveis que forçam o beneficiário a sentir-se à vontade junto do seu benfeitor, ao passo que a caridade do homem orgulhoso o deprime. A excelência da legítima generosidade se dá quando o benfeitor, invertendo o papel, acha um meio de parecer o beneficiado perante aquele a quem presta o favor. Eis o que querem dizer as palavras: não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. E no Livro dos Espíritos, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no seu item 3, Caridade e Amor ao Próximo, Kardec, na pergunta 886, questiona: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E a resposta dos amigos espirituais: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Kardec comenta: o amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, pais ou nossos superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos permite e nos proíbe
humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Na questão 887, Kardec pergunta: Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? A resposta dos amigos espirituais: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isto que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. E na questão 888, que pensar da esmola? Na resposta, os amigos espirituais dizem: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Ainda nessa pergunta 888, então, condenais a esmola? O Espírito de São Vicente de Paulo nos diz: não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vá ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor, e se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e o inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. É uma corrente de ajuda, de caridade. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os, moralizai-os, sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Lembremos-nos sempre disso.
Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e aí tereis obedecido à lei de Deus. Segundo a doutrina espírita, Kardec nos orienta: a caridade é um sentimento nobre que deve estar presente em todas as nossas ações. É uma forma de amor ao próximo, de solidariedade e compaixão. É um gesto que deve partir do coração, sem esperar nada em troca. Ela se manifesta de várias formas, ajudando os necessitados, praticando o perdão, respeitando as diferenças, oferecendo o apoio emocional e espiritual aos nossos irmãos em sofrimento. A caridade pode ser praticada de diversas formas. Através do trabalho voluntário, de doações de alimentos e roupas, visitas a hospitais e asilos, entre outras formas. O importante é que estas ações sejam realizadas com amor e dedicação, sem julgamentos ou preconceitos. Jesus ensinou que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é justamente no amor ao próximo que se manifesta a verdadeira caridade. Devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, com respeito, gentileza e humildade. O espírito Kaibachuchi nos ensina: a caridade pressupõe necessariamente convívio. Afinal, caridade não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o seu coração para o mundo. Joana de Ângeles enfatiza: a caridade do perdão é uma atitude que posiciona a pessoa que assim se comporta acima da média da sociedade contemporânea. Ainda tem muita gente que precisa aprender sobre caridade. E o perdão, por sua vez, é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta de quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. E achamos também em Francisco Cândido Xavier algumas frases referentes ao tema de hoje. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas
mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e até retribuir a ajuda. Nem sempre terás o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. É uma troca, simplesmente. É o caminho, é o veio através do qual Deus, nosso Pai, chega até nós também. Quando nós abrimos nosso coração, nós estamos nos aproximando do Pai. E por último, se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor não há salvação. Agradecemos a atenção, nos despedimos, rogando a Jesus que a sua paz continue conosco durante toda esta semana. Obrigado.